Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma lição aqui a respeito dos 10 mandamentos. Nós estamos aqui sim fazendo um estudo informal, mas eu espero que esteja sendo útil a cada um de vocês que tem tido fome e sede de justiça e que tem acompanhado mesmo, estudado de verdade através dessa série, dessa simples série. E o meu sonho, o meu desejo é que todos vocês possam crescer e serem conformados à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos crescer. E se eu puder compartilhar da minha experiência, que é pequena ainda, mas se eu puder compartilhar dessa experiência e ajudá-los de alguma maneira, vai ser muito gratificante e o nosso Senhor será glorificado. Sem perda de tempo, na última lição, nós fizemos um resumo daquilo que a gente já tinha visto no segundo mandamento. Nós estamos vendo o segundo mandamento, entre os 10, em Êxodo capítulo 20. E eu espero concluir esse segundo mandamento hoje. Nós já vimos então na última lição o resumo e agora nós vamos começar a ver as questões anexas. Eu quero observar 3 tópicos dessas questões anexas ao segundo mandamento, tá bom? Essas questões, elas reforçam, dão força ao mandamento em si e em tudo o que nós já vimos até aqui. Ok? Então vamos acompanhar Êxodo capítulo 20, versículo 5, da parte B do versículo em diante. Vamos lá. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Antes de prosseguirmos, vamos ao Senhor em oração. Ó glorioso Deus, soberano e amado Pai, eu quero unir a minha fé mais uma vez com este irmão, com esta irmã que tem acompanhado esta série e me direcionar a Ti, Pai, em nome de Jesus, hoje começando te agradecendo pelo privilégio que o Senhor tem nos dado, nos concedido, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Tua graça comum, que tem suprido as nossas necessidades, mas também, claro, não poderia faltar, Senhor, a Tua graça especial, a Tua graça irresistível, que nos guarda, que nos protege em Ti, pois o Senhor disse que ninguém arrebataria nenhuma das Tuas ovelhas de Tuas mãos. E o Senhor disse também, e o Senhor diz também, melhor dizendo, através da Tua palavra, que completará a boa obra que o Senhor iniciou em nós. Descansamos nessas promessas, Pai. Promessas que um dia estaremos ao Teu lado eternamente, onde não haverá mais choro, pranto, não haverá mais pecado que tão de perto nos rodeia, em todos os lugares que estamos, que vamos. Seremos homens livres desse pecado e a promessa final se cumprirá, onde o Senhor nos concederá um corpo glorificado. Como eu disse, não haverá mais choro, pranto, pecado, morte. Poderemos descansar no gozo do Senhor, na Tua presença, na alegria do Senhor eterna, de forma ininterrupta, em nome de Jesus. E nós Te louvamos por isso, Pai, porque ainda que venhamos perder tudo nesta vida, ainda assim teremos e temos as Tuas promessas. Pois o conhecimento que adquirimos do Senhor, as Tuas promessas, a Tua palavra, ninguém pode nos roubar, Pai. Podem nos tirar casa, emprego, até a saúde do corpo. Podem até nos matar, nos tornar mártires. Mas não podem nos tirar o conhecimento da cruz de Cristo. Não podem nos tirar as Tuas promessas e o descanso eterno que o Senhor nos concede. Porque nada pode nos separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus. Então nos ajude hoje, Pai, a entendermos mais da Tua palavra, a crescermos em Tua graça. Fale conosco, que aqueles que estão ouvindo e assistindo também possam crescer, Pai. Prepare o coração de cada um de nós. Me prepare para transmitir o que o Senhor me ensinou. Em nome de Jesus. Amém. É muito bom orar, é muito bom falar com o Senhor, mas também é muito bom estudar. Vamos ver, como eu disse, 3 questões anexas ao segundo mandamento. E a primeira questão é
a pessoa que pronuncia o mandamento. A pessoa que pronuncia as promessas, que pronuncia o julgamento. A primeira questão é a pessoa. Não é qualquer pessoa. Não é um ser que até então era mortal, como Moisés. Ele foi apenas a ponte, um instrumento que comunicou, que Deus comunicou a sua vontade, as tuas promessas, o teu juízo. Porque eu sou o Senhor, teu Deus. Note, antes de tudo, esse trecho aqui nos mostra que o Senhor busca um relacionamento com o seu povo, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Ou seja, ele está direcionando essa palavra para o povo de Deus. Naquele momento, para a nação de Israel, os israelitas. Hoje, para todo o povo em Cristo Jesus. Todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo. Por todos aqueles que foram regenerados, vivificados pelo Espírito de Deus, pela graça, mediante a fé na obra de Cristo. Então ele está falando, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então ele busca esse relacionamento conosco. Então não deixe de ter uma vida de oração, meu irmão. Não deixe. Viva em espírito de oração, em meditação na palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, disse o salmista. Mas como nós já vimos, há meios apropriados para acontecer esse relacionamento. Teu Deus, ele está dizendo, eu sou teu Deus. A palavra hebraica utilizada aqui para Deus pode ser traduzido com o forte. Isso traz a ideia da capacidade do Senhor de vingar a sua honra quando ele é desonrado e punir todos os insultos através da sua força. Teu Deus, o forte. Além disso, nós vemos aqui que ele é um Deus zeloso. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso. A exemplo do casamento entre um homem e uma mulher. O Senhor tem ciúmes do seu povo. Mas não um ciúme como o nosso. Um ciúme carnal. Que em muitas vezes é um ciúme pecaminoso, que há pecado contido nesse ciúme, regado pelo pecado. Mas aqui ele está usando essa linguagem para que a gente entenda. Deus, muitas vezes nas Escrituras, ele usa uma linguagem como a nossa, para que nós possamos entendê-lo. Porque a sabedoria de Deus, ela está de uma maneira assim tão além da nossa compreensão, que certamente ficaríamos bobos, retardados, se tivéssemos graus maiores de revelações. Então ele usa a linguagem que nós entendemos. Então eu estou usando aqui a linguagem do casamento. Ele tem ciúme como um marido tem ciúme da sua esposa tem ciúmes do seu marido. Ele usa, então, a nossa linguagem para se comunicar conosco. Isso pode ser visto em vários aspectos das Escrituras. Quem já foi traído, por exemplo, num relacionamento amoroso, seja namorando, noivado, ou até casado, sabe a dor da deslealdade. Ou talvez traído na profissão, pelo chefe, ou o chefe foi traído pelo funcionário. A dor da deslealdade, ela é grande. Você confia na pessoa e ela te trai. Isso machuca. Você se sente, por exemplo, no relacionamento, você pode se sentir como um objeto que foi simplesmente usado por um tempo e depois descartado. Então isso machuca. E aqui o Senhor, ele usa a mesma linguagem para a gente entender. Que ele tem zelo, ciúmes. Essa palavra pode ser traduzida assim.
zelo de cuidado, mas também aqui nesse caso um zelo de ciúmes. Repito, mas um zelo santo, porque Deus é santo. Não é um zelo como o nosso. Repito, estou dando ênfase porque tem gente que não entende. Então tem gente que sai falar, o Diego falou que Deus é ciumento, mas ciúme é pecado, em excesso. Como é que é isso? Ele tem zelo, um zelo santo. Está usando a nossa linguagem para entendermos, compreendermos. Eu peço perdão pelas ênfases, pode parecer repetitivo, mas é porque tem gente que tem mais dificuldade. Então eu conto com a compreensão de todos. Então, aqui o Senhor decreta a seguir que haverá consequências contra quem desrespeitá-lo, desrespeitar os seus mandamentos no geral, mas especificamente aqui ele está falando do segundo mandamento. O pecado de idolatria é o mesmo que escarnecer de Deus em sua face. Vejamos Deuteronômio, capítulo 32, versículos 16 em diante. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, ciúmes. Com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. Lembra que eu sempre falo aqui nas lições que quando você faz qualquer tipo de culto e não seja da forma que Deus ordenou, você está cultuando a demônios? Presta atenção. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. A deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Olvidaste a rocha que te gerou, e te esqueceste do Deus que te deu o ser, que te criou. Viu isto o Senhor e os desprezou, por causa da provocação de seus filhos e suas filhas. E disse: esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim. Triste quando Deus esconde a face de alguém, meu irmão. Por que ele faz isso? Para não te consumir com a ira dele. Porque Deus ele não pode contemplar a maldade, o pecado, porque ele é santo. Verei qual será o seu fim. Porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo. Com louca nação os despertarei a ira. Aqui, os deuses estranhos que ele cita no versículo 16, são chamados de, aqui no versículo 21, se não me engano, de aquilo que não é Deus. Vamos entender isso aqui. Ou seja, os ídolos que os israelitas adotaram transformariam Israel em aquele que não é povo. Aquilo que não é Deus transformaria Israel, o povo que traiu o Senhor, em aquele que não é povo. Isso mais tarde, por exemplo, pode ser notado no fracasso dos judeus, que ao buscarem a Deus da maneira deles, legalista, farisaica, etc., rejeitando o Messias, foram deixados de lado, e aqueles que não buscavam a Deus anteriormente, que éramos nós, os gentios, a parte da nação de Israel, dos judeus, foram levados a conhecê-lo. Então aqui, a primeira questão anexada ao primeiro mandamento, nós vimos. Trata-se da pessoa que pronuncia o mandamento, as promessas que nós vamos ver no final, o julgamento que veremos também. Aqui, reforçando o mandamento, está dizendo, porque eu sou o Senhor teu Deus. Um Deus que é Senhor e que é o nosso Deus, que busca um relacionamento, mas um relacionamento à maneira dele, saudável, sadia. E um Deus que tem zelos, ciúme do seu povo, e que irá disciplinar o seu povo se for preciso, como eu acabei de citar um exemplo. Segundo tópico. Em segundo lugar, a ameaça do julgamento que nós vamos ver agora. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso,
que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. A linguagem aqui, que visito ou visito, é figurativa. Ela pode ser entendida assim, para vocês entenderem melhor. Por exemplo, você vive a vida como você quer. Você faz o que você quer, você escarnece de Deus, você desrespeita os seus mandamentos, você cultua a Deus do seu jeito, você cria a sua religião, todos os caminhos levam a Deus na sua opinião, não importa a maneira que você está cultuando, não tem disciplina, não tem nada, Deus é só amor, Deus é amor, eu sou o centro do coração de Deus, e deixa a vida me levar. Aí alguém te repreende, você endurece a cerviz, você não aceita a repreensão, você não repensa, você não medita naquilo. A Bíblia diz que a pessoa sabe quando ela é repreendida, ela ama quem repreende ela. Ela ama. Agora, o tolo, ele leva escárnio, ele leva afronta para quem o repreendeu. E isso o tempo vai passando. Como se Deus fosse um bobo que você engana. Porque você vive do jeito que você quer, você faz a religião do jeito que você quer, a sua vida até vai bem aos olhos humanos, alguns têm até dinheiro, casa, carro, casamento, filho, saúde. Aí você acha que a vida está passando, o tempo está passando, esse trem de disciplina de Deus, isso é mentira, isso é religiosidade dos teólogos fanáticos, e você vai levando a vida, deixa a vida me levar, se autopreservando, como se Deus fosse bobo, como se Deus não tomasse conhecimento e nem partido da sua situação. Mas aí chega um momento que Deus decide se manifestar, e aí você descobre na prática, e muitas vezes a prática ela é dolorida, e ainda que seja em vida, glória a Deus, que doa. O problema se for uma prática no dia do juízo. Aí não haverá mais tempo de arrependimento. E aí você descobre na prática que Deus, desde o princípio, antes da sua formação, lá no ventre da sua mãe, ele já observava os seus maus caminhos e as suas obras perversas. Você vai descobrir que o tempo todo ele já estava tendo conhecimento, ainda que ele não tivesse tomado partido direto. Veja Jeremias, capítulo 5, versículo 9. O Senhor falando através do profeta Jeremias. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não me vingaria de nação como esta? Mais adiante, vejamos Jeremias, capítulo 32, versículo 18. Tu usas de misericórdia para com milhares, e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Presta atenção, hein? Agora veja Jesus falando, Mateus capítulo 23, versículo 34 em diante. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Agora escute, eu sei que é chato ficar ouvindo os outros lerem, mas tenta se esforçar para você entender. Veja o comentário da Bíblia de Estudos de Genebra. Aspas. Ao perseguir os cristãos, os fariseus descrentes se identificaram com seus antepassados assassinos. Fecha aspas. Eu não vou me aprofundar aqui nesse texto que eu acabei de ler em Mateus 23, porque é um assunto extenso e basicamente um pouco difícil em alguns aspectos. Mas basicamente aqui, Cristo cita desde o primeiro mártir do cânon hebraico, que é Abel, até o último, que é Zacarias. E é aqui que eu não vou entrar em méritos quem é Zacarias aqui, porque esse aqui tem várias
várias visões, enfim, não vou entrar nisso. Também não é o caso aqui no estudo. Mas enfim, desde Abel até o último Zacarias, ele cita, aspas, presente geração, fecha aspas, Jesus está falando. Significa aquela geração contemporânea de Jesus, que aquela gente ali colheu o juízo. Eles colheram o juízo deles, que pertencia a eles, e dos seus antepassados, que perseguiram todos os profetas de Deus ao longo da história anterior. E aqui o juízo que eles colheram se concretizou há 70 anos depois de Cristo, que é a profecia da destruição de Jerusalém e a destruição do templo. Ok? Então todos os profetas percebem que os falsos religiosos, aqueles que estão sendo enganados ou que estão enganando com falsas doutrinas, vão sempre se voltar contra aqueles que Deus levanta para refutá-los e chamá-los ao arrependimento. Entende? É isso que Jesus está falando. Todos os profetas foram mortos, enviados, chamados ao arrependimento, chamando os religiosos, os reis, a nação ao arrependimento. E todos eles foram perseguidos, humilhados, levados ao vitupério, ao vexame, à vergonha. Foram mortos, torturados e mortos por esses religiosos que endureciam a cerviz e não se curvavam à verdade. Irmão, para de birrinha com o Diego. Eu não tenho nada contigo não, meu irmão. O que tem eu contigo? O meu negócio aqui é passar o recado de Deus. Não foi eu que escrevi isso. A história está aí, muito antes de eu e você existirmos. Se você estudá-la com honestidade intelectual, com sinceridade, ainda que haja divergências secundárias que não comprometem a doutrina central do cristianismo, se você fizer isso, você vai entender que esses exageros, esses acréscimos e essas adições e acréscimos, essas diminuições na doutrina, etc., estão ferindo o segundo mandamento. Você vai entender que está errado, você precisa corrigir. E se onde você está não corrige, a liderança do seu lugar não corrige, você precisa procurar um outro lugar para você estar, um outro grupo de cristãos que estão na mesma visão, na visão bíblica do Evangelho, mais próximo. Eu não estou falando que eu sou o dono da verdade e que só a minha doutrina é certa. Não, eu creio veementemente que a doutrina que eu professo, que é a doutrina reformada, a confissão que eu creio, que é a Batista de 1689, a confissão de Westminster, eu creio que é a confissão mais próxima da interpretação correta das Escrituras, dentre todas. Ok? Mas há confissões que divergem da minha em alguns pontos, que está tudo bem. Mas eu estou falando de coisas que comprometem a doutrina, que são heresias, que ferem os mandamentos de Deus diretamente, como a idolatria do coração, a idolatria religiosa, o acréscimo ao culto, etc., que é o que nós estamos tratando aqui nesse momento. Vejamos um comentário de João Calvino. A maldição do Senhor repousa com justiça não somente sobre a pessoa de um homem ímpio, mas também em toda a sua família. Isso aqui é muito forte, eu sei, e até assim, algumas pessoas podem ficar assim, como assim? Vou explicar. Se eu sou um ímpio, se eu estou cultuando falsos deuses, com uma falsa doutrina, uma falsa religião, se eu estou cultuando a Deus de uma maneira errada, certamente eu estou passando toda essa concepção equívoca, errada de Deus, de culto, aos meus descendentes, aqueles que me observam, que são mais novos, as gerações futuras que virão depois de mim. Seja por preceitos ou exemplos. Então, se eu sou um ímpio, eu vivo no pecado, deliberado. Então, eu estou passando isso para os meus filhos, eles vão, de certa forma, ser influenciados por exemplos de ver o meu comportamento ou por preceitos. Outro dia eu estava vendo um casal ensinando o filhinho, a criança deve ter 3 anos de idade, no máximo 4, dançando, rebolando uma música indecente, mundana. Vi isso na internet por aí. Um vídeo rápido que apareceu para mim lá. Que absurdo, isso é hediondo.
Aí depois não sabe por que vira lascívio, por que prostitui, fornica, adultera, e etc, etc. Por que não busca a Deus, por que não ama a Deus. Olha o que ensina a criança. Mas por que ensina? Porque os pais foram ensinados errados também. Então vai passando por equívoco o comportamento ímpio, depravado. E da mesma forma, o homem que é religioso, a mulher que é religiosa, mas que é uma religião falsa, uma doutrina falsa, vai passar essa falsidade para os seus descendentes. Tantos de descendentes de pessoas que deturparam e criaram falsas doutrinas há 100 anos atrás, 40 anos atrás, que as gerações que vieram depois, que estão vindo agora, estão herdando isso desses antepassados e estão assumindo isso como verdade absoluta e acabou e não dobra serviço, não aceita crítica, como o rei Acabe não aceitou, e acabou e deixa a vida levar, e é isso aqui, acabou, eu não mudo de opinião, não dou o braço a torcer. Então está passando de geração em geração essa concepção errada de Deus, de culto, de estilo de vida, seja secular ou religioso. E por que Deus trata diretamente com os filhos também? Primeiro, porque os filhos estão cometendo crime contra Deus. Aí você fala, Diego, mas tadinhos, eles estão cometendo crime contra Deus, mas é porque foram ensinados errados. Calma, calma. Eles estão sendo influenciados? Estão. Estão herdando dos pais? Estão. Estão seguindo o exemplo dos seus pais, das suas gerações anteriores? Estão. Sim. Mas há a responsabilidade individual de cada um. Quando eu conheci a Cristo, eu decidi que tudo aquilo de errado que eu conheci, que eu vi na minha família, nos meus antepassados, iria morrer comigo na cruz de Cristo. E é o que eu tenho procurado fazer. Pregar tudo isso que eu herdei de errado, de pecado da minha geração passadas, pecado de Adão na nossa natureza. Eu tenho procurado pregar isso diariamente na cruz de Cristo. Embora eles sejam, de certa maneira, aspas, inocentes, eles são filhos de Adão. Nascem em pecados, são concebidos em pecados. Então não há inocente. E em todos nós, interiormente, há um senso da verdade plantado em nós. Portanto, apesar de seguirem os seus pais, são criminosos, e tão criminosos quanto o mau exemplo que os pais estão dando aos seus filhos, contribuindo para que eles pequem. E lembrando que nós seremos julgados individualmente diante de Deus, seja como um ímpio ou como um crente. Então, segunda coisa que nós vimos é a ameaça do julgamento. Há consequências para a desobediência, mais cedo ou mais tarde. Sorte daqueles que são disciplinados agora, mais cedo. Azar daqueles que serão deixados para mais tarde. Quem tem ouvidos, ouça. Terceira questão para terminarmos. Em terceiro lugar, há uma bendita promessa e um bendito encorajamento à obediência. O nosso Deus, ele é tão lindo. Como eu disse, nós podemos perder tudo nesse mundo, mas ainda teremos as promessas de Deus. As promessas de Deus estarão conosco. E essas promessas precisam nos encorajar a continuarmos fiéis à verdade, a nos humilharmos diante de Deus, diante da repreensão, a darmos ouvido à repreensão, até mesmo quando vier de um tolo. Porque de repente Deus está usando aquele tolo para te repreender. Nós precisamos analisar os fatos, darmos ouvidos a todas as coisas e reter o que é bom. E diz, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos lá. Na mesma medida do juízo, o nosso Deus promete. Provérbios 20, versículo 7. O justo anda na sua integridade. Quem que é o justo? Aquele que foi justificado, aquele que anda reto. Não é aquele que é perfeito, mas aquele que tem temor a Deus, que guarda os seus mandamentos, que se aproximou de Deus pela graça, mediante a fé em Cristo e na obra de Cristo somente.
O justo que foi justificado, ele anda na sua integridade, na integridade de Deus. Felizes lhes são os filhos depois dele. Olha a promessa de Deus, meu irmão. Para quem der ouvidos à repreensão, para quem der ouvidos à palavra de Deus como ela é, para quem respeitar os mandamentos de Deus. Mais uma vez, a nossa salvação é somente pela graça, mediante a fé, na obra consumada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que cumpriu o pacto das obras para que pudéssemos viver no pacto da graça, ok? Mas a prova que nós temos uma fé genuína e salvífica são os frutos, ou seja, são as nossas obras. Olha o que a palavra diz, João 14, 21. Jesus falando, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, como eu sei que a promessa aqui é minha, como eu sei que a minha fé, a fé que eu professo é genuína, pelos frutos, pelos mandamentos, porque aquele que ama a Deus guarda os seus mandamentos. É impossível alguém ser justo se não for justificado por Deus. É impossível alguém ser justificado por Deus se não for pela graça mediante a fé em Cristo Jesus com a obra redentora do Espírito Santo. E é impossível alguém ter uma profissão verdadeira se essa profissão não for confirmada pela guarda dos mandamentos. Esse é o que ama o Senhor Jesus Cristo. Ele não guarda para ser salvo, ele guarda por amor, por gratidão, porque ele quer ser parecido com o seu Senhor. Como uma criança que quer ser parecida com seu pai, com a sua mãe, que segue os exemplos do pai. Nós, após o novo nascimento, seguimos o exemplo do nosso irmão mais velho, seguimos o exemplo do nosso pai, o nosso Senhor, Jeová. Vejamos também Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, é um presente. Não de obras, para que ninguém se glorie. Até aí, muito lindo, maravilhoso. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Então, nós fomos criados em Cristo Jesus, justificados em Cristo Jesus, para um propósito. Qual? Para boas obras. As pessoas gostam de pegar aqui o versículo 8 e 9, esquece do 10. Mas você não pode separar o versículo 10 do 8 e do 9. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos, caminhássemos, vivêssemos nelas. Então, se eu professo uma fé em Cristo, embora a salvação seja de graça, mas eu nego essa profissão com um estilo de vida pecaminoso, com um estilo de culto que desrespeita o mandamento e o culto que está estipulado nas Escrituras, eu estou negando a fé, ou seja, a minha fé está sendo provada, está sendo reprovada. Isso não é brincadeira, não. Por isso, nós somos chamados ao autoexame, a doutrina do autoexame, que é tão esquecida hoje em dia. Parar, pensar. Outro dia eu fiquei pensando num negócio na minha vida que me evitou de tomar uma decisão errada. Mas fiquei acho que mais de uma hora olhando para o teto. Mas que evitou de eu tomar uma decisão errada. Então, como eu disse, geralmente a gente pega o versículo 8 e 9 de Efésios 2 e esquece do 10. Não pode, meu irmão. Sim, a salvação é pela graça, mediante a fé, mas não podemos isolá-los do versículo 10, ok? E mais uma coisa, porque pelos frutos conhecereis a árvore. Pelos frutos seremos justificados ou condenados, por suas palavras. Ou seja, a medida que Deus vai usar no dia do juízo, no dia final, quando todos ressuscitarem dentre os mortos, para separar as ovelhas dos bodes, o joio do trigo, vai ser os frutos. Aqueles que não tiverem frutos semelhantes aos de Cristo vão estar provando naquele dia que nunca conheceram a Cristo, que a profissão, a religião que eles confessaram, o estilo de vida que eles viveram, embora possam ter passado a vida toda indo à igreja,
até fazendo certas coisas caridosas, piedosas, até mais do que quem é salvo às vezes. Coisas corretas, necessárias, aplaudidos pela sociedade. Ainda que possa ter feito tudo isso, naquele dia eles vão provar que eles nunca conheceram a Cristo. Isso é muito sério, gente. Talvez essas pessoas tenham até dons, mas ouvirão naquele dia, como está explícito no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7. Nunca vos conheci. Apesar de tudo isso, mas Senhor, em teu nome não fizemos isso, aquilo outro, expulsamos demônio, curamos enfermos, pregamos o evangelho. Judas fez tudo isso, meu filho. Todavia, Jesus disse, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos. Então, dom e a igreja, isso não garante nada a ninguém. Você precisa provar a sua fé nisso, no amor a Deus, nas mudanças que foram realizadas na sua vida, no seu coração, embora você ainda lute contra a carne, embora você possa ter até quedas, escorregões, mas você não permanece neles. Os religiosos que quebram o segundo mandamento vão argumentar que eles fazem uso, por exemplo, de imagens, elementos, para expressarem o amor de uma forma visível, tangível, para ter um ponto de contato entre as pessoas incrédulas e Deus, é um ponto de contato só no início. Eles vão usar esse tipo de argumento para justificar a aberração que eles inventam. É para atrair os incrédulos, como a gente viu na última lição. Eles até vão usar textos fora de contexto para justificar tais aberrações supersticiosas e idólatras. Mas Deus nos ensina, conforme nós vimos até aqui nesse estudo, e principalmente aqui no segundo mandamento, se tratando de culto, que eles fazem isso porque eles odeiam a Deus e amam a si próprios. Porque se amassem a Deus, ao serem repreendidos, mudavam. Eles odeiam a Deus. Mas voltando à promessa de mostrar misericórdia, vamos lá, deixa eu pegar aqui só um minutinho. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Percebe aqui que essa promessa está falando aqui há milhares de descendentes. Eu faço misericórdia até 1000 gerações. Há milhares. Há milhares de descendentes. Eu faço misericórdia. Descendentes daqueles que amam a Deus de verdade. Portanto, não é uma promessa universal, como, por exemplo, a católica romana ensina. E outras receitas por aí ensinam. Todos os caminhos levam a Deus, tudo vai dar no mesmo lugar. Nós temos exemplos claros na Bíblia de irmãos de sangue e descendentes, filhos, por exemplo, que seguiram caminhos opostos. Por exemplo, vou dar só 2 exemplos. Isaac tinha um irmão, Esaú, ímpio. Davi teve um filho, Absalão, ímpio. Percebe? Então nós temos exemplos claros, que não é algo universal, tá? Não é algo universal. Deus, na sua soberania, escolhe os seus eleitos. Os escolheu antes da fundação do mundo e os conhece. E Jesus disse em João 10 que aqueles que são dele, de maneira alguma serão arrebatados de suas mãos. Embora o maligno fará de tudo para isso. Embora o mundo fará de tudo para isso. Mas é impossível. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então perceba que aqui, a exemplo de Judas, versículo 14, não o Judas traidor, estou falando da carta de Judas. Judas, versículo 14, a exemplo de Judas, versículo 14, aqui Deus fala de milhares. Está vendo? Perdi aqui. E faço misericórdia até 1000 gerações, de milhares, não de milhões de pessoas.
milhares de pessoas que o amam e que guardam os seus mandamentos. Lembra o que Jesus disse? Eu citei na última lição. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida. E poucos vão se ajustar, se dar bem com esse caminho. Larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos vão passar por essa porta, por esse caminho. Dá uma ideia, e certamente é, de que a maioria dos seres humanos que passaram e irão passar na Terra marcharão para o inferno. Ah, Diego, isso é mentira, não sei o que tem. Irmão, o rebanho de Deus, entre aspas, é pequeno. Vejamos Lucas, capítulo 12, versículo 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Em comparação a toda a massa humana, o rebanho é pequenino. Mas ele está dizendo, não temais. Por quê? Porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Eu não sei o seu coração, mas o meu se enche de alegria e de esperança, porque eu tinha tudo para estar perdido no mundo. Eu tinha tudo para estar enganado na religião falsa. No entanto, eu estou na presença do Senhor. Embora não perfeitamente, embora ainda habitando num corpo pecaminoso que luta contra o espírito todos os dias, que muitas vezes eu tropeço e caio. Embora tudo isso, eu tenho esperança da vida eterna em Cristo, pela obra daquele que me amou. E porque ele me amou, agora eu posso amá-lo. E não trata do meu amor por ele, se trata do amor dele por mim, em Cristo Jesus. Não temais o pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Portanto, se eu e você hoje somos salvos, que privilégio tremendo nos foi concedido. Fica fácil de entender as palavras de Deus para Paulo, não é? A minha graça te basta, Paulo. Não vou te dar nada, não vou te abençoar com nada. Carro, dinheiro, aplauso, popularidade, nada. Você vai morrer preso num calabouço frio, um calabouço romano frio, aguardando a espada de Nero, com os cabelos brancos, abandonado por todos, exceto por mim. Porque Jesus estava com Paulo quando todos haviam abandonado ele. Porque Jesus morreu naquela cruz. Foi abandonado pelo próprio Pai, para que eu e você não fôssemos abandonados por ele. Portanto, a lealdade de Deus em Cristo garante a lealdade de Cristo a nós. É um privilégio tremendo que foi concedido. Eu olho para a minha vida, eu olho para pessoas do meu cotidiano que vão longe demais, na religião, na vida ímpia que leva. Eu vejo que eu tenho capacidade para ir até mais longe do que essas pessoas, mas a graça de Deus me sustenta, a graça irresistível de Deus não deixa eu ir, me cerca. Às vezes a minha carne esperneia, eu quero ir, eu não quero santidade, eu quero pecado. Mas não, a graça de Deus me segura nos braços de Cristo, meu irmão. A graça de Deus me segura. E quando eu tropeço, quando eu escorrego, o Espírito de Deus, Consolador, o Paracleto, me levanta. Me levanta. Que privilégio foi concedido. Que privilégio. Você não precisa de ídolos. Você não precisa de fama, de dinheiro. Não precisa de nada. Não precisa de nada. Era para eu e você sermos indigentes, bastardos. Por mais que tivéssemos fama, sucesso, aplauso nesse mundo. Mas não, nós temos uma herança rica em Cristo Jesus, onde a soteria, a salvação completa nos aguarda em Cristo Jesus, após a consumação dos séculos. Ainda que haja aflições nesta vida, e haverá muitas, pois muitas são as aflições do justo, mas Jesus está dizendo, tem de bom ânimo, pois eu já venci o mundo, eu os livrarei de todas, ainda que demore. O tempo irá passar, e a eternidade irá chegar.
A passagem para a eternidade é a morte. Portanto, não tema a morte, meu irmão. Não tema a morte. A minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. Se os seus pais são pais piedosos, se você é um jovem que me ouve, ou se você já é mais velho e foi criado por pais piedosos, que ao invés de juntarem ira para os filhos, dando mau exemplo, etc., cultuando de forma errada, juntaram pranto e orações de joelhos. É um motivo duplo para você se alegrar. Portanto, corra para a cruz, meu irmão. Corra para a cruz, corra para Cristo. E certamente nós não precisamos desse lixo que é oferecido pelo mundo no pecado e pelas falsas doutrinas nas falsas religiões. Bem, eu espero que o segundo mandamento tenha ficado claro para vocês. Foi mais de um mês passando por aqui e eu espero poder prosseguir com esse estudo e que o Senhor continue nos ensinando e que nós possamos continuar crescendo nessa graça e nesse conhecimento. E lembre-se, a salvação não é pela graça, não é por obras. Mas o verdadeiro salvo, ele se agrada das obras. Ele se agrada de ser parecido com Cristo, ele quer crescer, ele anseia isso. Ele quer a vida dele sendo conformada a Cristo, ele quer a vida dele ajudando o reino de Deus a avançar. É isso que importa para ele. Esse é o contentamento do crente, irmão. Esse é o contentamento, não é casa, não é dinheiro, não é faculdade, não é curso. Embora você possa e deve ir atrás disso, desde que isso te conforme à imagem de Cristo, te ajude a fugir do pecado e glorifique a Deus avançando no reino dele. Ah, esse Deus é maravilhoso, eu não consigo expressar, eu não tenho palavra, eu não consigo, vocês me perdoem, eu não consigo. A cruz de Cristo ela é tão maravilhosa que eu não consigo expressar por palavra, eu não consigo. Me perdoa, está limitado o estudo, eu não consigo, porque Deus é tão grandioso que eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima semana. E se Deus assim permitir, eu espero vê-los em breve de volta. Tchau.